Nós vamos falar agora com Martin De Luca, ele é advogado da Trump Media e da Rumble nos processos contra o ministro Alexandre de Moraes. Doutor De Luca, boa noite, seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado. O senhor me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Muito obrigado por me receber. Doutor De Luca, o senhor publicou hoje nas suas redes sociais a seguinte postagem. O senhor disse que as sobretaxas contra o Brasil era uma resposta ao que o senhor chama de censura praticada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o senhor defendeu, inclusive, que Moraes renunciasse. O senhor e a percepção aí dentro do trumpismo é de que um ato como esse, que atingiu toda a economia brasileira, pode realmente influenciar nos processos contra Bolsonaro ou levar o ministro Alexandre de Moraes a uma renúncia? Bom, eu acho que a carta do presidente Trump fala por si só, né? É bastante claro. Em termos de censura e bloqueio, cabe ressaltar que, até onde a gente sabe, a única empresa americana de tecnologia que está bloqueada no Brasil hoje é a Rumble, que também acontece, é a única empresa de todas historicamente que foram bloqueadas que nunca teve operações no Brasil, subsidiárias, funcionários, contas bancárias ou relacionamentos comerciais no Brasil, o qual chama muito a atenção. A desculpa para bloquear a Rumble foi que é um pedido que talvez agora com um tempo para avaliar foi feito não pelo conteúdo sim, em si, né? Mas foi um pedido feito sabendo que ia colocar a Rumble numa posição impossível, né? Porque a Rumble não tinha como legalmente cumprir com o mandato do Alexandre de Moraes e com as leis dos Estados Unidos, né? Os mandados que o ministro encaminhou para a Rumble são ilegais nos Estados Unidos. Para a Rumble cumprir com os mandados do ministro, a Rumble precisaria violar a lei americana. A primeira emenda, a Stored Communications Act, a Communications Decency Act. Então, agora, entendendo talvez um pouco melhor, tendo passado os meses, vai ficando claro que talvez os mandados não foram encaminhados porque o conteúdo do dissidente, daquele dissidente político, Alan dos Santos, que fica postando em todas as redes o tempo todo, faz anos, né? Não teve nada extraordinário que ele postou na Rumble que ele não está postando todos os dias, por exemplo, no Instagram, no YouTube. Você pode aceder ao YouTube e Instagram hoje e ver tudo o conteúdo que ele posteia. Não tinha absolutamente nada de diferente ou dramático do Alan dos Santos. Mesmo assim, os mandados requerem que a Rumble bloqueie as contas desse usuário, que é um residente dos Estados Unidos, postando conteúdo desse território americano, através de um mandado que não foi bem feito, que foi encaminhado por e-mail, sigiloso, que não passou pelo governo americano, obviamente teria sido recusado se fosse encaminhado para o governo dos Estados Unidos, e o qual requer entregar dados do usuário, coisa que violaria certas leis dos Estados Unidos, bloquear a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos e bloquear o conteúdo do usuário. Então, pensando bem, isso acaba colocando o Rumble numa situação impossível. Ou eu cumpro com os mandados ilegais, ou eu tomo ações requeridas pelos mandados ilegais que requerem violar a lei dos Estados Unidos. E, como você não cumpre com esses mandados, agora vamos te punir com multas diárias e bloqueando a plataforma, que é a única plataforma bloqueada. Mas, doutor De Luca, dentro do que o senhor está falando, a movimentação do presidente Trump, então, em sobretaxar produtos brasileiros, ela visa mais a interferir no processo de Jair Bolsonaro ou proteger as Big Techs como a empresa que o senhor representa? Olha, isso está bem claro na carta, né? Ele está levantando dois assuntos, mas esses dois assuntos, a fim das contas, é um assunto, né? E não precisa aceitar minha interpretação de isso. É simplesmente, por exemplo, ler, eu recomendo traduzir ao português, que todo mundo leia o discurso do vice-presidente J.D. Vance em Munique, que foi acho que 11 de fevereiro de 2025, logo a administração Trump começar. E
acho que isso foi uma semana antes de a gente apresentar a ação contra o ministro Alexandre Moraes na Flórida. Se você lê esse discurso que foi feito na Munich Security Conference, na Conferência de Segurança de Munich, ele descreve que censura, né, e lutar contra a censura unifica duas coisas. Por um lado, são os mandados, as ordens judiciais draconianas contra as empresas de tecnologia, e por outro lado é evitar que os candidatos mais populares participem em eleições, né? Os dois são mencionados claramente conectados no discurso do J.D. Vance. Então, o que quer dizer isso? Minha interpretação é que a relevância do assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro é porque o Jair Bolsonaro não tem 1%, 2% de intenção de voto, né? É a pessoa que lidera todas as pesquisas. Claramente, muito pela frente do Lula. Acho que não me lembro agora quanto é a aprovação dele, mas Na verdade, sei lá, na verdade, as 15%, pesquisas vão 17%. empatadas. Doutor De Luca, Letícia Casado tem... Mas só para concluir, Claro. que é muito importante. Então, quando você utiliza o judiciário para evitar que um dos políticos mais populares do país possa concorrer nas eleições e aparecer nas urnas, isso é uma forma de censura. Entendeu? Então, por isso que acaba ligando os dois assuntos, eu acho. Doutor De Luca, Letícia Casado tem uma pergunta para o senhor. Doutora, duas coisas. É que, primeiro, eu fiquei um pouco confusa com essa sua timeline agora. O senhor estava falando que a Rumble não tem representação no Brasil, então ela não poderia cumprir as ordens do ministro Moraes de suspender conta. Mas, no Brasil, para a empresa atuar, ela precisa ter uma representação aqui. Ela precisa ter uma pessoa e precisa ter um CNPJ e um CPF que vão responder pela justiça brasileira e a legislação brasileira. Se não tem, ela não pode atuar. Eu fiquei com essa dúvida, primeiro de tudo. E segundo, o senhor estava falando agora da relação do discurso do J.D. Vance. Ele fala muito realmente sobre liberdade de expressão. O que acontece que o processo do ex-presidente Bolsonaro no Supremo, ele não é sobre liberdade de expressão e também não foi o Supremo que impediu, que tornou o Jair Bolsonaro inelegível, foi o TSE. E no Supremo é sobre tentativa de golpe de Estado. Então, eu só fiquei um pouco confusa, porque são muitos elementos, só que eles não casam com nem com o que a legislação brasileira obriga, que é ter uma pessoa para responder pela empresa, e nem sobre a impossibilidade do Jair Bolsonaro de se candidatar. Então, eu só queria que o senhor esclarecesse isso um pouco, porque não ficou meio confuso. Com certeza, será um prazer, Raquel. Deixa eu te explicar. Primeiro, vamos com a segunda pergunta, que acho mais simples. Lógico, não foi o STF que tornou inelegível ao Jair Bolsonaro, né? Foi o TSE. Quem que presidia o TSE? Quem assinou a decisão de desqualificar o Jair Bolsonaro? Mas deixa eu pensar. Alexandre de Moraes. Que acontece que era o ministro presidindo o TSE, que é a mesma pessoa que está julgando ao ex-presidente, que é a mesma pessoa que se considera a vítima do ex-presidente, né? Então, é aquele de... Pelo menos não pode achar outro ator, né, para jogar o papel, para dar um pouco de variedade. Então, é muito suspeito que sempre é a mesma pessoa. A segunda pergunta, desculpa, a primeira pergunta que você fez é muito boa e é um assunto complexo, mas deixa eu tentar responder do jeito mais claro possível, para ver se faz sentido para você. O que você descreveu é absolutamente a lei brasileira, mas essa é a lei brasileira para aquelas empresas de fora que gostariam de fazer negócios no Brasil, certo? E isso foi de sempre, né? Esse é o estatuto, é a lei mesma. Não estamos falando de interpretações judiciais. Ninguém está questionando isso. A lei é a lei. Cada um faz a lei que quer no país dele. Agora, é muito importante que a população entenda que essa lei nunca fala, não tem nenhuma lei no Brasil que fale, se você é uma empresa de fora e seu conteúdo acontece que aparece nas redes brasileiras, ou você tem algum usuário do Brasil, então você precisa
criar uma subsidiária, pegar um CNPJ e ter um representante legal para se submeter na jurisdição do Brasil. Mesmo que você nunca escolheu fazer negócios com o Brasil, você não tem nenhum interesse em fazer negócio no Brasil e você não tem comercializado absolutamente nada no Brasil, né? Isso é crítico, essa distinção, porque essa expansão do que é a lei vem pelo ativismo judicial. Essa não é a lei escrita, isso não está no Código Civil, isso é uma invenção, né? E o que é crítico também é que esse requisito hoje só existe em países que não são democráticos. Isso está na China, Coreia do Norte, Rússia. E a única país, não país, mas União, é a União Europeia que tem algo mais ou menos semelhante, que é para proteção de dados, mas nunca para censura. Que é, mesmo você não tem absolutamente nada na Europa, se você é uma empresa gigante e você tem muitos usuários, certa quantidade de usuários na Europa, então você precisa ter um representante legal na Europa para receber questionamentos sobre proteção de dados. Só. O que não tem é, você precisa ter um representante na Europa, na União Europeia, para os juízes da União Europeia até poder entregar ordens de censura. O Brasil está num momento crucial, a verdade, porque o Brasil é a primeira grande democracia que está entrando nesse caminho tenebroso de falar, ou você é empresa de fora que não tem laços comerciais com o Brasil, não tem atividade aqui, se submete a nossas leis obrigatoriamente para que seu conteúdo possa existir aqui, ou a gente te bloqueia, né? Então, imagina você ter uma plataforma que começou como uma startup em São Francisco e é uma plataforma de vídeos de cachorros. E tem 2 funcionários e trabalha de uma garagem de sua casa em São Francisco. Ok, você está me falando que essa empresa, se o conteúdo dos cachorros, dos vídeos dos cachorros está disponível no Brasil, essa empresa que tem 2 funcionários no planeta Terra precisa montar uma subsidiária no Brasil, fazer um CNPJ, contratar um representante legal e ficar à disposição da justiça brasileira caso algum vídeo de cachorro... Mas é muito diferente uma startup desse tamanho de um Rumble que o senhor representa ou qualquer uma dessas outras empresas, né? Graça. Doutor De Luca, boa noite. O senhor acaba de comentar sobre a União Europeia e a questão da lei de dados. A legislação alemã, especificamente que regula redes sociais na Alemanha, ela responsabiliza as plataformas por conteúdo postado por terceiros em algumas situações específicas, quais sejam aquelas que são consideradas crime na Alemanha. Um exemplo, apologia ao nazismo, que eles não confundem isso lá com liberdade de expressão. O Rumble, o senhor como advogado, o senhor considera que a lei alemã é um instrumento de censura? Porque a Alemanha não é um país autoritário. É uma ótima pergunta. Eu não quero falar especificamente sobre a Alemanha porque eu não estou familiarizado com a lei específica que o senhor está mencionando. Mas, em termos gerais, o que eu posso te dizer é que, até onde eu sei, o que você está fazendo referência não requer empresas que não têm presença nenhuma na Alemanha, que não têm laços comerciais com a Alemanha, que nunca tentou fazer negócios na Alemanha, montar toda uma estrutura jurídica na Alemanha para simplesmente existir, tá? Imagina, se todos os países começassem a requerer isso, se tornaria inviável ter empresas de tecnologia novas, porque a carga econômica seria astronômica, né? Imagina que 100 países adoptam o que o STF quer adotar aqui, hipoteticamente. Então, quer dizer que se eu tenho uma empresa nova de tecnologia, eu preciso criar 100 subsidiárias, contratar 100 representantes legais, pegar 100 CNPJs, ou seja, é uma loucura, é imprático, né? Por isso que, mas a razão que até agora isso vem sido mais ou menos tolerado pelo Brasil é porque
literalmente não tem outras democracias que estão fazendo isso, né? Então, ok, é um. Agora, se você tem 100, se torna inviável. Como você vai montar 100 subsidiárias em 100 países onde você não tem operações, não tem funcionários, não tem laços comerciais? Doutor De Luca, nós já vamos voltar do intervalo. Gente, me dá o tempo aqui rapidinho, porque enquanto a Mari tem uma pergunta para o senhor, mas antes a Letícia precisa tirar uma dúvida. Letícia, bem curtinho, que a gente já está voltando para o intervalo. Não, Letícia, peraí, vamos voltar. Peraí, Lelê, estamos entrevistando o Dr. Martin De Luca, que é advogado da Rumble e da Trump Media. Letícia Casado precisa esclarecer uma dúvida com ele. Letícia. Não, só que o senhor falou da figura do Alexandre de Moraes, que as decisões são dele, mas as decisões são colegiadas. Ele dá uma decisão, elas estão sendo referendadas todas até agora por outros ministros do Supremo. Mas aproveitando essa linha do Moraes que o senhor falou muito sobre ele, então, se eventualmente o governo americano aplicar uma sanção do tipo Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes, aí resolve o problema para todo mundo, inclusive para as empresas, para a Rumble e para o Media Trump, para o grupo do Trump? Olha, na minha opinião, que vou falar a minha opinião pessoal, tá? Eu tenho muita experiência com assuntos de sanções econômicas em diversos países onde são utilizadas faz muito tempo, tá? Na minha opinião, a sanção econômica nunca resolve um problema. Nunca resolve um problema. A sanção é uma punição que tende a, geralmente, né, tende a escalar as coisas, piorar a situação. Mas também, se são utilizadas de forma prudente, a sanção é utilizada como um último recurso. Quando você já tentou todas as outras alternativas, né? Acho que até o secretário Rubio falar faz 2 meses atrás do Congresso, sinalizar de inúmeras formas, é um último recurso. E a intenção da sanção é que mude o comportamento para que seja revertido para rapidamente tirar a sanção, né? A sanção, com certeza, não é uma solução. É uma forma de limitar uma conduta que se tornou inaceitável. Gente, acabou o nosso tempo na TV, Master de TV tem isso, Master é aquele que fica cortando os programas, decidindo quem entra e quem sai. Então, me despeço dos nossos telespectadores na TV, mas quem quiser, continua acompanhando o nosso papo no YouTube, que a gente vai continuar entrevistando o Dr. Martin De Luca. Muito obrigado, Mari, Graça e Letícia. E para você que está nos acompanhando na TV, se quiser continuar assistindo Poder e Mercado, cola lá no YouTube, senão segue a programação aqui do canal UOL. Uma boa noite. Para quem está no YouTube, vamos nessa? Mariana Barbosa tem uma pergunta para o senhor, doutor De Luca. Doutor De Luca, pelo que o senhor está falando, não há espaço para negociação técnica, quer dizer, nem adianta o governo entrar em conversas técnicas sobre tarifa, ajustar com etanol, enfim, nada disso vai adiantar. Quer dizer, essa é uma medida, é uma sanção econômica de caráter político e a resposta só vai vir, só vai ter uma mudança nessas tarifas se vier atender a essas demandas políticas, é isso que o senhor está falando? Olha, acho que é importante distinguir, né, quando falamos de sanção econômica, isso foi o que foi conversado já faz meses, que era algo direcionado para o ministro. Quando falamos de tarifas, obviamente isso não são sanções, né? Tarifa é tarifa. Então, elas estão em caráter de sanção, né? Elas estão com caráter de sanção, né? Com o significado da palavra, mas acho que a essência da sua pergunta é válida, né? Se uma discussão técnica faz sentido ou não faz sentido. Eu acho que qualquer discussão sempre faz sentido, o diálogo sempre é bom. Aliás, o objetivo é ter diálogo sempre, né? Assim como foi visto em diversas outras ações do presidente Trump. Seja com Síria, onde acabam de levantar todas as sanções econômicas, seja o que aconteceu brevemente com o Irã, a disputa que aconteceu com Colômbia, a qual foi resolvida em um dia. Inúmeros outros exemplos, o diálogo que está acontecendo agora com a Rússia em relação à Ucrânia. O presidente Trump,
se caracteriza por ter muito diálogo e gosta de abordar assuntos complexos com negociação e diálogo, né? Não, tentando evitar a força quando pode ser evitado. Então, eu acho que qualquer discussão é válida e vale a pena. Agora, em relação se as discussões são técnicas ou não técnicas, a carta do presidente Trump fala por si só. Tem a Rumble, que é a única empresa hoje que está bloqueada do Brasil, a única empresa americana que está bloqueada do Brasil, e as razões são exatamente quais. Por que a Rumble está bloqueada? Por não cumprir com mandados que tecnicamente nem sequer são legais? É uma boa desculpa? Eu acho que não. E pelo assunto do Bolsonaro, no qual não me concerne eu me manifestar, mas posso explicar para propósitos da audiência que claramente o fato que um dos políticos mais populares do país seja impedido de concorrer, né, é uma coisa que tentaram fazer com Trump mesmo.